É possível fazer pé direito duplo com o sistema monolítico, ou seja, fazer paredes altas ou pelo menos mais altas que o convencional? Sim, é perfeitamente possível. Para isso, basta que você atenda basicamente dois critérios, que é o critério da esbeltez e o critério da resistência. Ou seja, a sua parede precisa estar dentro do limite normativo a respeito da sua esbeltez, para ela não ser falha nesse sentido ou extremamente frágil na flambagem. E ela precisa atender ao critério de resistência, ou seja, ela precisa resistir aos carregamentos aos quais ela está sendo solicitada. E quando você tem uma esbeltez elevada, você tem uma drástica queda da resistência da parede. Mas, Gabriel, o que é esbeltez? Como assim resistência? Do que você está falando? Bom, esbeltez nada mais é do que uma relação, uma formulação que relaciona a altura da parede com a sua espessura. E ela representa basicamente a seguinte realidade: quanto mais alta a parede e mais fina ela for, menos ela resiste, ela fica muito frágil. Olha só, desculpa interromper seu vídeo aqui, mas eu quero te lembrar que eu tenho um grupo aberto no Telegram, onde você pode acessar para tirar todas as suas dúvidas diretamente comigo, gratuitamente. É só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. É como se a gente pegasse uma régua, não tenho nenhuma por perto aqui, mas se você pega uma régua e aperta ela, ela vai embarrigar facilmente, né? Isso é a régua flambando. E ela flamba com facilidade com a pequena carga que você aplica, porque ela é extremamente fina e comprida. E esse mesmo fenômeno ocorre com qualquer peça estrutural quando está submetida à compressão, quando tem alguma carga comprimindo ela e ela tem uma altura elevada e uma espessura pequena, ela vai flambar com facilidade, ou seja, vai resistir pouquíssimo carregamento. Então é isso que eu quero falar com você, mostrar para você neste vídeo. Como que se calcula, como que eu verifico para realmente projetar e executar uma parede alta. Porque sim, é possível fazer parede mais alta do que 3 metros, do que 4,5, do que 10 metros, do que 20 metros. É possível, desde que você atenda a alguns critérios que façam com que a esbeltez não seja tão elevada e assim não prejudique significativamente a sua resistência. Por exemplo, deixa eu te mostrar aqui esse projeto. É um projeto estrutural meu que está sendo executado lá em Parauapebas, no Pará. Meu cliente me enviou essa semana algumas fotos da execução, né? Estão na parte inicial de montagem dos painéis. E aqui é uma obra que tem uma região aqui da casa, é um sobrado, né? Tem uma região aqui da casa que está sendo executada com o pé direito, com uma altura de painel em torno de 6,5 metros. Então sim, é perfeitamente possível, já projetei vários casos assim, e não há nenhum risco, não há o que temer, porque tudo isso é calculado, tudo isso é verificado. Infelizmente, muitas pessoas simplesmente executam com base na fé ou não executam porque não sabe calcular, mas a verdade é que, assim como qualquer outro sistema estrutural, esse sistema deve ser calculado, deve ser verificado, especialmente para esses dois critérios que eu mencionei, esbeltez e resistência da parede. Deixa eu mostrar outras fotos aqui, ó. Olha só a altura dos painéis. Ó. Já vieram prontos, né? Facilitando assim o processo de montagem. E aí, sem dificuldade nenhuma, você executa o seu pé direito duplo, pode fazer pé direito triplo, como eu falei, pode chegar realmente a elevadas alturas, desde que se atenda ou que se atendam a esses critérios. E tem alguns artifícios que é possível a gente, calculista, lançar mão para melhorar, para otimizar a nossa estrutura e assim conseguir alturas mais elevadas com uma esbeltez menor. Olha só o comprimento dos painéis, é uma obra que está ficando bem bonita. As barras de ancoragem ali e tudo mais. Mas então, quais são os critérios que nós calculistas devemos atender? Nós calculistas monolite, calculistas no sistema monolítico. No curso Calculista Monolite, eu faço todo o desenvolvimento de um projeto estrutural mostrando que a principal norma na qual nós devemos nos basear é a norma 16868, que é a norma de alvenaria estrutural. E dentro desse quesito também da esbeltez, é nela que nós nos baseamos, que nós devemos nos basear. E aqui dentro da norma de alvenaria estrutural, 16868, nós temos esse item de esbeltez em que ela limita a esbeltez da parede ao valor de 30. Na verdade, não é a esbeltez exatamente da parede, mas é um índice de esbeltez, que a norma nos dá, né, que é uma maneira simplificada de ter uma relação com a esbeltez, e esse índice de esbeltez, que basicamente é a relação entre a altura da parede, a altura efetiva e a espessura efetiva, já vou comentar sobre isso. Essa relação não pode dar maior do que 3, que é o caso de paredes armadas, que é o que assemelha mais ao nosso caso do painel monolítico, então adotemos esse parâmetro de esbeltez limite de 30. O que isso quer dizer? Basicamente quer dizer o seguinte, ó, deixa eu abrir a calculadora aqui.
Se nós temos um limite de 30 de esbeltez e a relação ali é entre altura e espessura, isso significa que eu tenho 30 e se eu tiver uma espessura da minha parede acabada, argamassada, uma espessura de 15, eu posso ter uma altura, em tese, atingir uma altura máxima de 4,5 metros, que vai estar dentro desse critério da esbeltez. Se eu tiver uma espessura, um painel mais espesso, né, de 21 centímetros, eu posso chegar a 6,30 sem ter nenhum travamento lateral, somente a parede mesmo com laje lá em cima e ancorada ali na fundação. E assim por diante. Ou seja, eu posso aumentar a espessura do meu painel para atingir alturas mais elevadas da minha parede. A outra opção é o trabalhar com uma altura efetiva ou uma espessura efetiva, que são basicamente critérios de cálculo. Você não vai necessariamente modificar a sua parede engrossando ela, não. Você vai lançar mão de algumas possibilidades de cálculo que a norma nos permitem também, que vai fazer a gente alcançar uma esbeltez menor e assim ter uma altura, né, real maior. Como que a gente faz isso? A gente pode adotar, por exemplo, aqui o critério da altura efetiva. O que esse critério aqui nos diz? Nos diz que se a parede estiver ligada nas suas pontas, nas suas extremidades, por paredes transversais, ou seja, se tiver quinas, se tiver paredes na perpendicular conectadas à nossa parede de estudo, eu posso considerar, para efeitos de cálculo, uma altura menor do que é real. Então, se eu tenho uma altura menor, eu vou ter uma esbeltez menor, ou um índice de esbeltez menor, já que o índice de esbeltez é a relação entre a altura sobre a espessura. Então, reduzindo a altura, eu reduzo a esbeltez também. Como que eu faço essa redução? Basicamente seguindo esses dois critérios aqui, ó, que ele tem na letra A. Você vai fazer uma avaliação para o caso em que não haja travamento lateral. Então, nesse caso, você não vai conseguir reduzir a altura da parede, que basicamente, dentro dessa condição, você vai ter a altura específica, né, efetiva, igual à altura da parede, se tiver laje em cima e laje embaixo, ou a fundação embaixo, ou vai ser o dobro da altura se a parede estiver em balanço. Então, nem vamos tratar desse caso aqui, porque ele não vai ajudar a gente no nosso caso que queremos paredes elevadas. Então, aqui já fica uma dica, né? Para você ter uma parede com o pé direito elevado, você precisa ter laje lá em cima, para que ela tenha travamento em cima, no topo e na base. Ou, se não tiver laje, que tenha algum tipo de cobertura que você consiga calcular para que ela realmente tenha capacidade de travar a sua parede em cima. Para esses casos em que ela está travada em cima e embaixo, você pode avaliar se ela, no seu projeto, né, na sua estrutura, no seu projeto arquitetônico, tem paredes transversais, paredes perpendiculares ligadas a ela. Então, nesse caso, você se encaixa aqui na letra B e você pode calcular uma altura equivalente. De que maneira? Fazendo essa consideraçãozinha aqui. A altura da parede, a altura efetiva, vai ser o coeficiente αβ, que é se tem travamento em cima e embaixo, é o coeficiente vertical, então ele vai ser 1 se tiver em cima e embaixo. Se tiver parede dos dois lados, o coeficiente αh, que é da horizontal, ele vai ser 1, porque tem paredes transversais. Se não tem, ele vai ser 2,5, como mostra aqui, ó, tem as informações da norma também, quando que é 1, quando que é 2,5. Então, se tem em cima e embaixo, o αβ é 1, porque é o coeficiente que pondera ali na vertical, e o αh da horizontal é 1 se tiver travamento dos dois lados, que é o caso que a gente consegue chegar a uma altura mais elevada. Então, se eu tenho ali 1 vezes a altura h, por exemplo, se eu tenho uma altura da minha parede de, digamos, uma altura real lá de 8 metros, e eu multiplico por 1 do αh também, e o comprimento dela entre travamentos, que é o L ali, o comprimento dela entre paredes transversais, entre paredes perpendiculares, vamos atribuir aqui, é uma distância de 3 metros. Então, tem paredes próximas ali, tem um vão, né, daquelas paredes transversais de 3 metros. Eu elevo isso aqui na meio para tirar a raiz e multiplico por 0,7. Então, ao invés de eu considerar nos meus cálculos, para o cálculo da esbeltez, uma parede de 8 metros de altura, se ela tiver paredes transversais, travando ela ao longo da sua altura e afastadas entre si em 3 metros, eu posso considerar para os meus cálculos uma altura de 3,43, 3,42. Tá certo? Porque essas paredes transversais fazem com que a parede tenha sua esbeltez reduzida. Não fica tão alta assim quanto se ela tivesse sozinha. Se ela tivesse sozinha, sem nenhum travamento, ela ia flambar com muito mais facilidade do que ela flambaria tendo essas duas paredes transversais. Está claro isso? Só com isso daqui você já consegue chegar a altas alturas, desde que você tenha condições apropriadas, né, para permitir que a esbeltez continue dentro do limite normativo da 16868, que é igual a 30. Além da altura efetiva, você pode também
verificar ou fazer uma adaptação com relação à espessura efetiva. Digamos que você não consegue atender a esbeltez através da altura efetiva, você pode calcular também uma espessura efetiva por meio de adição de enrijecedores, como você pode ver nessa tabela aqui. Não vou abordar nesse vídeo, talvez possa abordar em breve. Lá no Calculista Monolith eu tenho aula específica, né, com exemplos práticos sobre como calcular a altura efetiva, como otimizar o seu projeto com a espessura efetiva também, e assim por diante. Mas aqui já fica uma boa dica a respeito disso. Uma outra forma que eu utilizo em alguns casos em específico é a adaptação, deixa eu voltar aqui, é a adaptação da espessura da nossa parede real, já que ela é vazada, né? Nós temos no sistema monolítico uma parede de concreto armado vazada. Então, já que ela é vazada, nós podemos calcular uma espessura equivalente. Não tem nada a ver com o critério da espessura efetiva ali da norma 16868. Isso já é uma questão de cálculo estrutural mesmo, de otimização estrutural. Nós podemos encontrar uma espessura equivalente através do raio de giração. Como assim, Gabriel? O raio de giração de uma parede vazada ele é maior do que o raio de giração de uma parede maciça, porque possui menor área. E o raio de giração nada mais é do que a raiz da inércia sobre a área. A inércia da peça sobre a área da peça, né? A área resistente. No caso do EPS, a área é só as duas capas de argamassa. Então, se a área que está no denominador é menor, o raio de giração vai ser maior. Então, como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer o seguinte: primeiro calcular a inércia equivalente do sistema monolítico. Basicamente é base vezes a altura, por exemplo, uma parede de 15, né? A altura é 15 porque a gente está olhando o eixo de flambagem segundo a menor inércia. Então, 15 ao cubo sobre 12, menos base, estou pegando 1 metro de parede, né? Vezes 8, considerando que o EPS ali tem 8, ao cubo sobre 12. E a gente chega a uma inércia equivalente de 23.858 centímetros na quarta. A gente pode fazer essa subtração simples porque as duas inércias estão sendo calculadas em relação ao mesmo eixo de flambagem, ok? Então, se eu pego essa inércia e divido pela área, a área realmente efetiva, a área do meu painel, que é 1 metro por 7, 3,5 de argamassa de cada lado, eu tenho 34, tirando a raiz disso daqui para encontrar o raio de giração, eu tenho um raio de giração de 5,84. O que eu faço com isso agora? Eu posso fazer o caminho inverso agora e encontrar uma espessura equivalente para caso a minha parede fosse maciça. Como que a gente poderia chegar a essa informação? Fazendo como é que se fala? As simplificações ali, basicamente é multiplicar por 12 elevado a meia, que é a raiz de 12, né? E aí a gente chega a uma espessura equivalente de 20,22 centímetros. Então, em tese, uma parede de EPS de 15 centímetros, ela funciona, em termos de esbeltez, em termos de resistência à flambagem, como se fosse uma parede de 20,22, porque ela realmente é mais eficiente do que uma parede maciça. As paredes vazadas, né, principalmente no caso do EPS, que ela está vazada realmente no eixo ali de flambagem, ela é extremamente resistente a suportar flexão e, portanto, tem essa capacidade de resistir mais à flambagem, assim ter uma esbeltez menor, sendo calculada através dessa espessura equivalente, tá certo? Então, com as considerações adequadas, sejam normativas, sejam por meio da teoria das estruturas ou resistência dos materiais, a gente consegue ter uma otimização estrutural, conseguir paredes finas, não precisa engrossar a parede toda para chegar a altas alturas, basta trabalhar ali com o conceito ou de altura efetiva, segundo a 16868, ou espessura efetiva, 16868, ou mesmo calculando uma espessura equivalente, para assim depois achar o índice de esbeltez, também segundo a formulação normativa, a altura, né, o índice de esbeltez, a altura sobre espessura. Espero ter contribuído. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui, ative as notificações, porque eu estou sempre postando aqui conteúdo novo, especialmente agora voltado ao cálculo estrutural em EPS. Se você tem interesse de aprender a calcular realmente no sistema monolítico em EPS, não deixe de se inscrever e ativar as notificações. Até o próximo vídeo.